Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto que temos levado a palavra do nosso Senhor até a sua casa. Gostaria que, nesse momento, você convidasse as pessoas da tua família, chamasse elas para que, juntos, pudéssemos ouvir um pouco da palavra do nosso Senhor. Temos trabalhado nesses últimos dias, querido, com um texto da palavra falando sobre várias, partes, sentimentos, situações que o ser humano vive com um objetivo. No início desse mês, nós começamos falando sobre arrependimento. Mas, puxa, pastor, para que falarmos de arrependimento, sendo que somos pessoas que já temos vivido uma vida com Cristo há tanto tempo, temos vivido a nossa vida de igreja há tanto tempo? Será que há uma necessidade? E algumas pessoas, que eu quero pontuar isso nesse início de pregação, elas têm um sentimento de que, uma vez confessados os seus pecados, uma vez o arrependimento sobre o seu coração por através do falar e crer que Cristo Jesus é Senhor da vida delas, não há nenhuma coisa mais para que elas façam, a não ser vivenciar diariamente, no sentido de que elas aceitaram Cristo e Cristo vai estar sempre no coração delas. Concordo, mas preciso, querido, salientar algo. Nossa vida, nós como seres humanos, temos sempre, e a gente mencionava isso no nosso devocional da manhã, precisamos viver em um sentimento de continuidade. Não adianta de nada, querido, nós pensarmos que o fato de nós termos uma vida boa hoje, a qual o Senhor nos levou a isso. Estava conversando com um discípulo, e aqui eu quero salientar essa história desse discípulo, porque ela é uma história muito interessante. Primeira vez que eu vi ele, que eu tive um contato com ele, ele me foi apresentado por um irmão. Eu olhei um rapaz de uma outra nacionalidade, um estrangeiro, aqui no Brasil, e ele, numa situação sem emprego, sem trabalho, numa situação, até naquele tempo ele já tinha um emprego, mas era um emprego de diarista, uma situação de vida complicada. E nós oramos juntos algumas vezes, e a igreja como um todo o abraçou e começamos a trabalhar, e ele foi para Santa Rosa. E essa semana eu conversava com ele o quanto o Senhor trabalhou na vida dele, o quanto o Senhor tem feito grandes coisas sobre a vida dele. Querido, e aqui, nesse início de pregação, fazendo uma espécie de recapitulação de tudo aquilo que a gente tem falado durante esse último mês, mas que não coloca nem um pouco, querido, fora da sequência que nós temos ministrado aqui nesse canal, que é o quê? Transformar a igreja numa casa de oração. Mas para que nós sejamos uma casa de oração, nós precisamos ter pessoas que desenvolvam um sacerdócio verdadeiro e completo. Não só um sacerdócio como era o sacerdócio na época que Jesus chegou dentro do templo e teve que derrubar as mesas dos cambistas, que ele teve que exortar eles na entrada do templo, em outro texto lá de Mateus 24, que ele diz: vós que matam os profetas e apedrejam os que te são enviados. Não um sacerdócio de religião, um sacerdócio de momento, um sacerdócio que se apoia em palavras, em formas, em estruturas que não são bíblicas, mas sim um sacerdócio que entrega diante do Senhor uma oferta a cada dia. E a saber que oferta é essa? Por isso o arrependimento, nós mesmos. Querido, nessa noite, nesse último culto do mês de novembro, nós caminhando para o mês de dezembro, o último mês do ano. Eu fico impressionado, e provavelmente é porque e aí eu já tenho, queridos, que começar a trabalhar isso na mente de vocês, eu já tenho que começar a falar isso, porque dezembro antecede o início do ano, 1º de janeiro, aniversário do pastorzinho. E, queridos, é interessante a gente pensar, e eu tenho essa
esse privilégio ou essa situação na minha vida que quando o ano inicia, eu inicio um ciclo novo na minha vida de caminhada. A cada ano que vai passando, né? Óbvio, todos, pastor, mas todos são assim, tá, mas eu tenho a máxima do primeiro dia do ano, eu já inicio o ano com um ano novo para mim, ou eu me tornando mais velho. Então, queridos, nós estamos no dezembro já, o último culto de novembro, e é o culto que eu sempre gosto, como vocês que já estiveram no meu culto presencial, é um culto que eu gosto de dizer da gratidão que nós temos pelo Senhor por mais um mês o Senhor ter sido bênção sobre nós. Mas claro que salientar a importância de nós ficarmos vinculados, que é o que eu estava falando antes, essa continuidade, esse permanecer, esse crescer, esse se fortalecer naquilo que o Senhor tem nos dado. E no culto passado, querido, a gente falava sobre essa questão da natureza humana. Por natureza, nós somos caídos. Por natureza, nós temos dificuldade em vivenciar coisas novas. Por natureza, nós temos o pecado dos nossos pais que remete à nossa vida, e aí uma pessoa que tem um embasamento bíblico no sentido de um ensino, de que uma vez que a gente orou, pedindo perdão pelos pecados dos nossos pais, a nossa vida está totalmente livre. Querido, eu quero te salientar aqui. Muitas vezes nós não entendemos a Escritura no contexto verdadeiro dela. Mas, como já salientei várias vezes, e parece que eu estou fazendo uma defesa de alguma coisa, e na verdade, o meu objetivo nessa noite é que a gente fundamente cada vez mais isso que nós temos falado, que é o quê? A importância de nós compreendermos que a pedra angular, a saber, Cristo Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, essa veio ser a pedra de esquina, a pedra principal. E aqui, queridos, nós temos que pontuar que muitas vezes nós não entendemos que a nossa vida ela está baseada no nosso próprio eu, não está baseada em Cristo, baseada na forma que Ele trabalhou e que quer trabalhar na nossa vida. E nessa noite, queridos, eu quero trazer um texto para você, eu quero trazer um pensamento, e eu quero falar para você, lá no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, e eu quero começar a pontuar para você algo, para nós direcionarmos para o dezembro, mas não só para dezembro, mas para o próximo ano que vamos começar a trabalhar como igreja. E como um amigo meu gosta de falar, ô pastor, tu confunde a gente naqueles teus abre parênteses e não fecha o parênteses, e abre o parênteses e fica com o parênteses aberto e vai com o parênteses fechado. Querido, eu quero salientar algo. Estamos trabalhando essa questão do arrependimento, natureza humana, transformação do homem por através de Cristo, a pedra angular. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer algo para você. Nós, como igreja, nós trabalhamos para o corpo de Cristo. Nós não somos um ministério fechado, o qual tem objetiva o crescimento único e exclusivo dele próprio. Senão toda a nossa pregação seria inválida. Nós, como igreja, temos o objetivo de trabalhar como corpo, edificar o corpo de Cristo. Então, todos os irmãos de outras congregações que nos ouvem, todos os irmãos de outras congregações que nós trabalhamos juntos, esse trabalhar junto é para que Cristo seja exaltado, o cabeça seja colocado no lugar certo, para que o corpo seja articulado e trabalhe da forma correta. Então, querido, quando nós estamos pregando, nós não estamos pregando para um grupo. E aqui, dentro desse abrir parênteses, cabe algo a se salientar. Querido, às vezes nós nos importamos tanto conosco que pensamos que tudo
é por causa de alguma atitude que nós tivemos. E aqui eu quero salientar novamente. Muitas vezes nós falamos algumas coisas que elas... pastor, o senhor não precisa explicar porque eu sei disso. Não, mas parece que às vezes as pessoas esquecem disso. Muitas vezes nós falamos algumas coisas sem ter olhado o Facebook do irmão, sem ter olhado o Instagram do irmão, sem ter andado com o irmão ou visto o irmão fazer alguma coisa. Quero pontuar isso, querido, para que o corpo cresça, para que a igreja ela tenha o êxito que ela foi chamada, é necessário que todos sejamos transformados. E essa transformação é dia a dia, fecha parênteses. 1 Samuel, capítulo 17, nós podemos ver um texto ao qual Saul, o atual rei de Israel, um homem colocado em uma posição de autoridade, ele começa a vivenciar no coração dele as tristezas e as mazelas de um homem que vivia debaixo da sua natureza imperante. E aqui em 1 Samuel capítulo 17 nós vamos encontrar um momento muito interessante. Vamos ler ali no versículo 1, que diz assim: ora, os filisteus reuniram o seu exército para a batalha e estavam reunidos em Socó, e que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em pé sobre um monte de um lado, e Israel estava em pé em um monte em outro lado. Entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada. E o peso da capa era de 5.000 siclos de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre suas pernas e um dardo de bronze em seus ombros. E a haste da lança era como um eixo de tecelão. E a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e ele portava um escudo adiante dele. E ele pôs-se em pé a gritos ao exército de Israel e lhe disse: por que saístes para ordenar vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai descer até mim. E se for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis vossos servos e nos servireis. Sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: um desafiou o exército de Israel nesse dia, dai-me um homem para que eu possa lutar. E querido, essa história é a história de criança, que a gente conta para as crianças, mas ela tem algo muito especial que no mês de dezembro a gente vai trabalhar também em muitas coisas em relação a essa história. Mas é interessante nós pensarmos em 3 partes aqui. Primeira parte, Saul, um rei, um dominante, um homem que tinha todo o poder sobre a vida dele, mas ele não tinha algo, querido. Ele não tinha a graça, ou melhor, ele não tinha a unção especial, ele não tinha uma forma especial de ver as coisas por através da ótica de Deus. Saul, ele foi escolhido para ser rei sobre Israel, porque Israel chegou diante do profeta Samuel e disse: profeta, nós queremos um rei sobre nós como todos os reinos da terra. E Samuel se chateou com isso, ele disse: vocês têm o rei dos reis, o senhor dos senhores, a saber, o próprio Deus, aquele que
é o poderoso eu sou que tirou vocês de todas as dificuldades que vocês viveram até hoje, mas eles queriam um homem como rei. E eles não compreendiam que eles tinham o Rei dos Reis, a saber, Cristo Jesus. E quando eles falam isso para Samuel, Samuel olha entre o povo e Deus escolhe Saul. Diz o texto, ali em 1 Samuel também, que Saul era um homem que era lindo, o homem mais lindo de Israel, dos ombros para cima. Então, ele tinha uma envergadura, ele tinha um porte bonito. E esse homem é escolhido para ser o rei de Israel. E aí cabe a gente dizer, um rei escolhido, né? Um rei que foi colocado, mas nitidamente dá para entender que foi pela aparência dele, não foi pela qualidade dele em ouvir a Deus. Porque na sequência e no decorrer da história de Saul, ele comete 1001 erros. Ele não consulta Deus para as batalhas, ele consulta uma sacerdotisa pagã, no sentido de ele ir procurar coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Ele comete erros de vários tipos em relação aos filhos. Ele comete erros em relação à estratégia dele como rei sobre Israel. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Querido, muitas vezes nós somos como Saul. Temos um chamado do Senhor, temos uma palavra de Deus sobre nós, mas não vivemos na presença dEle. Nós saímos da presença dEle e não vivemos a presença dEle. Um outro tipo aqui que nós podemos vivenciar e ver aqui nessa história é Golias. Golias é o tipo de Satanás contra a nossa vida, nos atentando e nos provocando e nos levando a situações de várias ordens. Como eu li aqui para você, a primeira coisa que Golias chega diante do povo de Israel é afrontando eles, dizendo que ele vai vencê-los e que a vitória dele vai fazer eles servirem. Se nós formos observar, querido, isso é algo que impera na nossa vida, na nossa natureza humana, nós estarmos no poder. Mas muitas vezes o nosso continuar e o nosso andar nos fazem vivenciar uma situação de vida em que nós nos tornamos escravos das próprias coisas que nós falávamos mal. Eu gosto muito de fazer esse estilo, como eu vou dizer, debochado, que às vezes se via, e é interessante a gente ler a palavra. Jesus, ele está, eu falei isso essa semana no devocional, ele está num casamento em Caná da Galileia, e ele chega, está diante de todo mundo, a mãe dele chega para ele e diz assim: filho, faltou vinho. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Tipo dizendo assim, mas o que eu tenho a ver se faltou vinho, mãe? O que é isso? Por que tu vem falar a mim? Mas óbvio, pela compreensão que aquela mulher santa tinha, de que Jesus era tão cheio de poder que ele poderia fazer alguma coisa, ou ela esperava que ele falasse alguma coisa. Os teólogos não conseguem entender muito bem por que ela vai e direciona a ele essa palavra, se ela tem uma palavra de revelação, alguma coisa. Mas ela se vira para os serviçais e dizem: fazei tudo o que ele vos disser. E ali muitas pessoas já pregaram sobre esse assunto, 6 talhas de vinho, mas eu só quero entrar no mérito de que Jesus, ele olha para eles e diz assim: enchei d'água as talhas. E quando ele enche as talhas de água, ele diz: servi aos convidados. Cara, isso é engraçado, mas é água. E o homem que era o responsável, ele toma aquela água, ele diz: mas espera um pouquinho, esse é o melhor vinho que eu tomei na minha vida. E eu vejo nisso uma forma interessante e engraçada de Jesus fazer do tipo assim, cara, aqui era água, agora aqui é vinho, e é o melhor vinho do mundo. E então, querido, muitas vezes Jesus trabalhava assim, e aqui eu quero trabalhar com isso. Algumas pessoas, elas vivem amedrontadas, elas vivem no sofrimento das suas coisas, porque Golias veio contra ela.
O gigante, a forma que elas olham e temem, cheia de espada, cheia de força, e muitas vezes elas não veem que elas, servindo o rei, o Senhor, elas poderiam vencer qualquer obstáculo. Elas poderiam vencer qualquer situação. E é interessante que Golias, ele afronta eles. E na continuação do texto você vai ver, eu não vou ler para nós não demorarmos tanto, essa minha introdução já está longa. Aparece um rapaz, ruivo, baixo, ou melhor, de uma estatura mediana, que veio trazer comida para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha, e ouve esse gigante falando algumas coisas, e ele pergunta: e aí, cara, o que vocês vão fazer? Esse cara está afrontando o Israel, está afrontando a forma que nós temos de vivenciar o nosso Deus Todo-Poderoso, ninguém vai fazer nada. Me dê uma espada que eu vou lá e mato ele. E ali, querido, começa a história de um homem, ou melhor, a história dele já tinha se desenvolvido, por ele já tinha sido ungido. Ali começa a história de um homem chamado Davi. Você sabe que esse Davi, ele é o rei da sucessão. Depois de Saul vem Davi. Mas Davi, querido, representa algo que nós precisamos entender e nós deveríamos estudar muito. Porque a maioria das pessoas, e isso, querido, você ouve em todo lugar, às vezes a gente não compreende por quê, a gente não tem a ideia certa de por que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Querido, nós estamos falando de uma natureza caída, de uma natureza sofrida, e se você for olhar Davi, você for fazer uma coluna de comparação, e você for olhar Saul, e você for olhar Davi, os relatos bíblicos, eles mostram que a diferença principal entre os dois foi que um se submeteu ao Deus dele e o outro continuou nos seus próprios pensamentos. Ai, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, querido, que há uma luta constante dentro de nós. Há uma luta entre o coração de Saul, um coração fora da presença de Deus. Há um coração nosso que muitas vezes é um coração temeroso que não consegue vencer seus próprios gigantes, suas próprias dificuldades, mas sabendo que o alimento desse gigante são os próprios medos que nós temos. E aí, querido, medo eu poderia, querido, criar um leque e poderia pregar durante não sei quantos dias falando sobre isso. Porque a maioria das pessoas que tem uma coisa de se distanciar do corpo, presta atenção nisso. As pessoas que têm dificuldade em vivenciar, e entenda também que nesse tempo de pandemia eu não estou chamando você de uma pessoa com problemas, porque você quer resguardar sua família. E também quero abrir um parênteses aqui e dizer que nós estamos em um dos momentos mais perigosos dessa pandemia, porque o número de pessoas tem aumentado e as pessoas não têm se cuidado, fecha parênteses. Muitas pessoas. E, querido, o medo tem nos tocado e muitos de nós têm deixado de congregar. Mas o congregar, querido, não é você estar num culto presencial. O congregar, querido, é você se submeter a uma liderança. E ao se submeter a essa liderança, você ouvir a liderança. Você ouvir o que ela tem para dizer. Você ouvir o que ela tem para trabalhar na tua vida e entender que isso aqui que nós temos, querido, não são 4 paredes firmadas ou fortalecidas pelo ser humano, mas sim um andar de graça e amor, ao qual entrelaçados os nossos pensamentos, vinculados a Cristo Jesus, andamos juntos para uma meta, Cristo sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, queridos, muitas vezes esse medo nos exclui do convívio da igreja. Por quê? Porque nós temos um problema muito sério, que a maioria das vezes nós não queremos ser confrontados. Eu falava isso na segunda-feira no devocional. Há muitos de nós que precisamos ir para frente do espelho e olhar e dizer assim,
Cara, quem eu estou sendo? Olha a minha atitude. E eu falei um tempo atrás para um rapaz, eu disse, cara, tu tem que amadurecer. Foi a pior coisa da vida que eu disse para ele, porque daí mais imaturo ele ficou. E assim, queridos, são dezenas de coisas. O Golias se levanta contra a nossa vida, os nossos medos, as nossas dificuldades. Esse medo, querido, está lá em Gênesis. O homem estava nu e quando Deus chega e fala com ele, ele diz, eu estava nu, por isso me escondi. Mas quem é que disse que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então, querido, esse medo ele impera. E há um terceiro grupo, é um grupo de Davi. Querido, se você quer, eu te digo. Davi foi adúltero. Davi cuidou mal dos filhos. Davi negligenciou em várias áreas da vida dele. Mas há uma coisa em Davi, querido, que nós precisamos tomar como base para o nosso viver. Ele era um homem que trabalhava o arrependimento sobre a vida dele, dia a dia. Salmos, a maioria dos salmos que Davi são intitulados a Davi, eles mostram essa clareza. Não tinha mais, vamos colocar aqui no script aqui, só para você entender, Salmos aqui. Salmo 32. Salmo 32 diz assim, no versículo 3. Enquanto eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio dos meus bramidos por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso todos os que são piedosos orará a ti ao tempo que tu podes ser encontrado, e certamente nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da dificuldade, tu me cercarás com canções de libertação. Davi, o homem do Salmo 23, que eu tantas vezes, querido, cito esse salmo para você, aquele que conhecia o pastor, que entendia que podia deitar nos verdes campos, aquele que entendia que mesmo que a vara e o cajado do Senhor tivessem contra ele no sentido de exortar a vida dele, ele sabia que o Senhor estaria com ele perpetuamente. Então, querido, essas três figuras daqui de 1 Samuel 17, elas se deparam com um texto de Gálatas, capítulo 5, que diz assim, Gálatas 5, firmando-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Que escravidão é essa? Da natureza humana. Mas vivemos no coração de Deus, o coração de Davi. Não vivamos como Saul, fora da presença do Senhor. Não vivamos nos medos que Golias vem contra a nossa vida, mas vivamos em Cristo Jesus, figura de Davi. Queridos, é sensacional a gente pensar que a palavra ela diz que se levantará da raiz de Davi. Isaías fala isso, da sucessão de Davi, da sucessão do quê? Do coração de Davi. Pastor, mas Davi, o Espírito Santo ainda não tinha se manifestado de uma forma tremenda, mas querido Davi, ele comungou com o próprio Espírito Santo e a compreensão tão pertinente que ele tem nos Salmos, a forma como Davi dirigiu todas as coisas. Mas pastor, ele era pecador. Sim, aí é que está a grande coisa, querido. Nós pensamos muitas vezes que pelo nosso muito trabalhar, o nosso saber de alguma coisa, e aí eu vou dizer uma coisa bem certa, eu estava escutando essa semana uma aula lá de um pastor lá, e
ele estava falando, querido, assim, ó, vou falar. E ele disse assim, eu não ia falar, mas eu vou falar. E aqui, querido, eu quero salientar isso que ele falou, eu quero destacar Luiz Alexandre, eu não lembro o nome dele, um professor de teologia católico. E ele dizia, queridos, esse rapaz que morreu lá no Carrefour, o João, eu não ouvi nenhuma congregação, eu não ouvi nenhum pastor de destaque no Brasil, eu não ouvi nenhum bispo de qualquer igreja ir lá e dizer, isso está errado, porque a injustiça que existe sobre os oprimidos, sobre os negros, sobre as pessoas que não têm fala, isso não pode acontecer. E aí, querido, você pode me dizer assim, pastor, mas tu não sabe quem o cara era. De fato, querido, eu não sei quem ele era. Eu não sei porque eu não tive convívio com ele, mas eu sei quem ele era em Cristo, um desvalido, uma pessoa que não tinha nada. Porque, querido, o nosso problema está aqui. Nós voltamos para o jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão que nós voltamos, querido? A falta de compreensão das coisas, porque a única forma de transformar esse Brasil, de transformar o mundo, é como? É estudando, querido. Por que nós nos desviamos da palavra? Porque não estudamos a palavra. Por que nós nos desviamos dos nossos relacionamentos e somos pessoas que adulteramos? Porque saímos dos princípios básicos de ordenança de relacionamento. Porque todas as vezes que nós traímos alguém, nós estamos trabalhando para que aquela pessoa sofra, mas o nosso coração sofre também. E todas as áreas da nossa vida nós temos que entender que é por através do compreender, do trabalhar essas coisas. E aqui em Gálatas, querido, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, cara, não volta para a escravidão. E no versículo 2 ele diz, eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circundardes, de nada servirá Cristo. E aí eu não quero entrar na questão da circuncisão, mas eu quero continuar e ler na íntegra para nós compreendermos algo. E testifico novamente, a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais justificação pela lei, vós decaíste da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem circuncisão nem incircuncisão valem de nada, mas sim a fé que é operada pelo amor. Corris bem, quem, pois, vos atrapalhou para não obedecerdes a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Querido, dá para conversar isso aqui um tempão. Mas eu quero continuar e quero ler aqui. Ó. Tenho confiança, 10, estou lendo o versículo 10. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, de maneira alguma mudareis de opinião. Mas aquele que vos perturba será julgado, por isso seja quem for. E meus irmãos, se ainda prego a circuncisão porque estão ainda sofro perseguição, assim a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. É o que eu estava falando de congregar. Alguns, eles dizem que tem Cristo, mas não conseguem andar com o corpo, não conseguem se articular com o corpo. Mas vamos lá. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, mesmo nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se mordei e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. A natureza da carne, ela é quebrada pelo quê? Pelo Espírito. Pastor, mas Davi não tinha o Espírito. Como não, queridos? A operação de arrependimento não vem pelo próprio Cristo? Não é Ele que nos convence? Não é o próprio Espírito que nos convence do pecado? Então a ação do Espírito já ocasionava no povo de Israel.
Ai, pastor, mas não tinha vindo a manifestação. Querido, nós precisamos ler mais isso, nós precisamos trabalhar mais esse sentido. O Espírito Santo está desde a criação. Todas as coisas e as manifestações do Espírito, elas são tremendas, desde a criação, desde antes, porque os três são um. Vamos lá, vamos continuar, porque senão a gente não termina. Versículo 18 diz assim: porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui, e estas são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresia, inveja, homicídio, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a respeito das quais vos falo, como já tinha vos falado outrora, para que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, então a ação do Espírito Santo contra a natureza humana, que é nós nos submetermos a Deus. E é isso que Davi fez. Ele se submeteu a Deus, errou, arrependeu, errou, arrependeu, errou, arrependeu. Mas a ação do Espírito foi provocando as seguintes obras no coração dele, e hoje nós precisamos que essas obras operem no nosso coração, para que nós saiamos de uma natureza humana caída e venhamos a viver uma atitude do Espírito, ou uma plenitude no Espírito. E as obras do Espírito são conhecidas, e essas são: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fé, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Irmão, se algum homem for surpreendido em uma falha, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considerai vós mesmos, para que também não sejais tentados. Suportai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, engana-se a si mesmo. Porém, cada homem prove a sua própria obra, então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outros. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que é instruído na palavra transmita àquele a quem ensina todas as coisas boas. Não vos enganei, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia em sua carne, na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Queridos, então, a nossa natureza caída nos desvia da presença do Senhor e nos leva a todas essas obras dela mesma. Mas pela ação do Espírito Santo nós vamos sendo transformados. Para quê? Para que sejamos a semelhança de alguém que tem um coração parecido com o coração de Deus. Andando nos passos de Jesus, vivenciando um novo. Queridos, essa é a igreja do fim dos tempos, uma igreja que vai sair do sistema. Me escuta semana que vem, eu falando isso, saindo do sistema. Vai ser uma pregação muito interessante, vai ser uma pregação muito forte, muito forte. Dezembro é um mês que a gente vai trabalhar algumas coisas muito sérias. E, querido, eu me empolgo nesse momento, olhando essa coisa de unir o velho com o Novo Testamento e compreender que Deus sempre teve um
plano para nós. Qual é esse plano? É o plano da redenção, é o plano da permanência, é o plano de uma palavra, querido, que eu quero aprender mais. Eu tenho tentado aprender dessa palavra. Plenitude. Totalidade em Cristo. Difícil, querido, por causa dessa carne. Mas, querido, nós precisamos viver a presença do Senhor, nós precisamos querer Ele. Vamos orar, queridos. Vamos orar e vamos entregar nesses dias o nosso viver diante do Senhor. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos livre do mal. Vamos orar e vamos abençoar a nossa casa. Vamos orar e vamos abençoar as pessoas que nós não concordamos com as coisas que elas dizem. Vamos orar e vamos abençoar as pessoas que nós consideramos até nossos inimigos. Isso é Cristo, querido. Feche teus olhos. Pai, nessa noite eu quero, nesse apanhado, Senhor, dessa forma diferente, Senhor, que eu trouxe hoje a palavra, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, que nós não podemos ter um coração de Saul, um coração que estava longe do Senhor e não compreendia as tuas coisas. Apesar da vida dele, Senhor, ser tranquila no sentido, Senhor, que ele tinha a autoridade sobre ele tinha o domínio das coisas, mas ele não vivenciou o melhor porque se distanciou da tua voz, Senhor. Não queremos viver no medo de Golias, Senhor, que se levanta contra nós, Senhor, e às vezes até nos chacota dizendo que somos fracos. Mas queremos como Davi, Senhor, que pegou as pedras lisas do ribeiro e em um golpe só, Senhor, acertou o inimigo e o derrubou, Senhor. Queremos ser semelhantes, Senhor, a Ti, Jesus, que é a sucessão de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que compreendeu que tinha que deixar a sua natureza caída, mas que tinha que começar a entender e vivenciar, Senhor, uma nova natureza, Senhor. Como o apóstolo Paulo, que compreendeu por aqui, através de Gálatas, que nós temos essas obras em nós e que nós precisamos viver as obras movidas pelo Teu Espírito Santo. Nos muda, Senhor. Querido, faz essa oração, diz agora, Senhor, me muda. Se você é alguém que se altera com facilidade, que o Senhor venha com mansidão sobre ti. Se você é alguém que tem vivido em sofrimento de enganar outras pessoas, que o Senhor venha criar franqueza no teu coração e você seja alguém transformado pelo Espírito Santo. Senhor, nós precisamos mais e mais, dia a dia, cada vez mais do Teu Espírito Santo sobre nós. Nos ensina nesse dezembro, Senhor, que vai começar a viver, Senhor, projetando o futuro, Senhor. Que Teu nome seja sobre nós, em nome de Jesus. Querido, dava para ficar falando mais 2h30 sobre esse assunto. Vamos conversar sobre isso nos próximos dias. Querido, eu quero salientar a importância de nós estarmos terminando o novembro e nós estarmos iniciando o último mês do ano. Quero salientar, querido, que infelizmente eu preciso trabalhar isso com vocês aqui. Querido, nós temos recebido ou temos visto uma diminuição nas nossas entradas durante esses últimos meses. E eu quero salientar, querido, que o mês de dezembro é um mês que é muito importante. É um mês importante porque, apesar da pandemia, muitas pessoas elas vão viajar no janeiro, elas vão viajar no fevereiro, e aí, querido, são os meses de maior queda nas entradas da igreja. Então, eu quero trazer uma palavra, querido, que eu não gosto de falar sobre esse assunto de dinheiro, mas é importante. Teu 13º, querido, você deve dizimar também. Muitas pessoas, elas dizimam o ano todo e esquecem dessa parcela que é importante também para a igreja, para que a manutenção da igreja ela possa acontecer de uma forma maior. Queridos, não queremos o teu dinheiro. Eu oro para que cada vez mais nesse ano de 2021 que nós estamos quase iniciando, nós tenhamos um número maior de dizimistas e de ofertantes para não poder ninguém pensar que nós estamos indo além, mas que a gente fique fiel naquilo que a gente tem feito. Eu quero, querido, salientar para você, querido, a importância de você dizimar, a importância de você ofertar, não importando o valor. Nós queremos que a tua vida seja abençoada. Nós queremos que a tua vida seja próspera.
Mas, querido, é importante também nós lembrarmos de sermos fiéis na igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, que o amor de Deus esteja sobre a tua casa, que você possa pegar essa palavra e ler ela novamente, principalmente esse texto de Gálatas, e que nós possamos trabalhar durante esse dezembro com uma palavra falando do fim dos tempos. Mas do fim dos tempos no sentido, querido, de nos prepararmos hoje para vivenciarmos o melhor tempo da nossa vida. Que a graça e o amor do Senhor esteja sobre ti, que a graça e o amor do Senhor te acompanhe, a ti e tua família, e que você seja abençoado nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.